Olá, meus alunos do segundo ano, estamos de volta. Bom, hoje nós vamos estudar a respeito de figura espacial, né? Em relação à vista e perspectiva, certo? Então vamos lá. Bom, você já observou com atenção tudo que se encontra ao seu redor? As formas que tudo que o cerca? Por que eu comecei, com essa indagação, né? Porque tudo à nossa volta sempre tem algo, representa, tem relação com figuras geométricas, certo? Essas imagens aqui que eu trouxe, né, são de alguns prédios famosos pelo Brasil, certo? E aí, se vocês perceberem bem, ó, foi feito, né, essa relação, né, com algumas figuras que a gente conhece, né? Por exemplo, aqui com pirâmide, enfim, com essas 4 figuras bem conhecidas da gente, certo? Bom, e essas figuras, né, que nós vemos no nosso cotidiano são figuras tridimensionais. Então, uma linha reta, por exemplo, possui apenas uma dimensão, certo? Que pode ser medida, por exemplo, pelo seu comprimento, ok? Um quadrado possui 2 dimensões, seu comprimento e sua altura. Mas, né, quando a gente olha ao nosso redor, nós podemos perceber que todas as coisas, né, no qual a gente lida todos os dias, possui 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E por isso, né, nós chamamos de tridimensionais, né? 3 dimensões. E alguns elementos presentes no mundo são inspirados em sólidos geométricos bastante conhecidos da gente, como foi dessa figura, né, que eu acabei de colocar, né, desses 4 locais, né, muito famosos no Brasil. Enfim, e o foco da nossa aula de hoje é sobre as planificações. As planificações, né, desses sólidos tridimensionais, certo? Dessas figuras tridimensionais. Então, tudo que está à nossa volta, certo? É feita uma planificação, ou, digamos, dependendo do lugar que a gente esteja e que a gente olhe para algo, a gente pode ver de forma diferente, certo? Bom, e as planificações, elas são muito utilizadas na arquitetura e nas engenharias, certo? Não só na engenharia civil, mas também na engenharia mecânica, enfim. Então, aqui eu trouxe exemplo de planificações de uma casa. Então, essa primeira aqui, né? Esse primeiro exemplo aqui é a planificação térrea, digamos assim, certo? De uma casa. Essa daqui é a parte interna, nós conseguimos ver a parte de dentro da casa. Já aqui, ó, então nós temos o desenho dessa casinha, né? Se a gente olhar, ó, de lado, nós vemos isso, certo? A gente consegue ver 2 janelas, né? Uma parte do teto. Se a gente olhar de frente, se a gente posicionar de frente, a gente só consegue ver essa parte aqui, certo? E se a gente olhar de cima, né? Se a gente olhar, se posicionar de cima, a gente só consegue ver mesmo, ó, né, o teto e esse quadrado, digamos assim, né, que seria a parte de cima da chaminé, né, dessa casa. Então, dependendo do ângulo que a gente olha, nós podemos enxergar, né, de formas diferentes uma mesma coisa, um mesmo objeto, certo? Bom, temos aqui um exemplo, né? Observem uma caixa de remédios que uma aluna trouxe para a sala de aula. Veja que ela possui formato de um sólido geométrico, mais especificamente de um paralelepípedo. Ao abrir a tampa da caixa, observe que ela possui algumas abas. A aluna desmontou a caixa e recortou todas as abas. O contorno da caixa aberta ficou esse daqui, certo? Então, ela pegou a caixa, né? E recortou, abriu a caixa toda. Então, essa daqui é o que nós chamamos da planificação. Então, a planificação dessa figura, dessa caixa, né? Uma figura tridimensional, certo? Então, essa é a sua planificação, certo? Então, os lados, né? O encontro de cada lado, né? Seriam essas retas aqui, né? Elas são as dobras da caixa, certo? E aqui as faces mesmo. Então, quando a gente abre, né, algo, então a gente enxerga a sua planificação, certo? Em algumas situações, precisamos olhar para uma figura espacial desenhada em um plano e imaginar como ela realmente é. Então, essas atividades, né, que eu vou trazer
vão ilustrar bem isso. Então, quando nós queremos desenhar algo tridimensional, a gente não consegue desenhar ele tridimensional. Então, temos que fazer traços, né, que representem aquilo, as planificações, certo? Bom, aí temos aqui, né, esse primeiro exemplo. Um determinado poliedro, quando planificado, assemelha-se a uma estrela, conforme a figura abaixo. Essa é a planificação de qual poliedro? Então, nós temos aqui que, como a questão diz, se assemelha a uma estrela, certo? Se a gente perceber, o centro dessa estrela é o quê? Ela tem, né, 5 vértices, 5 lados. Então, ela é um pentágono, certo? Já seria um pentágono. Então, a gente tá vendo aqui, né, a figura, ela planificada. Então, nós temos que imaginar como seria ela montada. Então, a gente começa a imaginar, né, cada lado, né, juntando, levantando e juntando com as outras. Cada peça juntando, né, com as outras peças. E aí, elas vão formar o quê? Como são triângulos, que figura, né, que é feito por triângulos, as suas bases laterais? Uma pirâmide, certo? E aí, né, a única opção que não é pirâmide é a D, né, que é prisma. Então, a gente já eliminaria a D. Porém, né, como é um pentágono, então, pentagonal. Então, pirâmide pentagonal, né? Alternativa B, certo? Então, é uma planificação de uma pirâmide pentagonal, certo? Porque nós temos, né, os 5 vértices, né, os 5 lados, certo? As 5 arestas, né, isso? E aqui tá, né, a nossa pirâmide pentagonal montada, né? Como é que ela ficaria, certo? Seria aqui nesse formato. Bom, a figura abaixo representa um cubo planificado, certo? E aí cada parte, né, do cubo, né, tem essas figuras. Aí a planificação poderia ser de qual dos cubinhos abaixo. E aí a gente tem que analisar, né? A gente ter esse olhar, né, para a gente conseguir imaginar como é que ficaria esse cubo, certo? Como é que ele ficaria? Então, qual seria dessas opções? Então, uma forma que a gente poderia já eliminando é o seguinte: os lados que ficam um de frente para o outro, a gente não consegue ver, por exemplo, o azul e o verde. Eu não vou conseguir enxergar os dois, certo? Quando é desenhado assim, um desenho tridimensional de um cubo. Porque um vai estar atrás do outro, certo? Um vai estar na frente do outro no desenho. Então, não pode ocorrer, né, no mesmo desenho, azul com verde. Por exemplo, esse triângulo maior aqui com essa estrela. Não pode, que eles vão ficar, né, um em frente ao outro, certo? Quando a gente levanta. Então, a gente imagina cada lado desse, né, pra gente montar, né? A gente levanta os lados, né, isso? Depois vem e fecha, né? Por exemplo, esse triângulo menor aqui com esse retângulo. Então, eles ficam de frente para o outro, então eles não podem estar aqui na mesma figura, né? E a única figura, né, que isso não acontece é a alternativa E, certo? Por isso, né, o cubo que melhor representa nessa planificação é o cubo da letra E, certo? Então, a gente pode tentar resolver assim, né, como eu falei, como eu fiz, ou mesmo tentando imaginar como seria cada um deles planificado, aberto, né? Imaginar como é que seria cada um deles se a gente abrisse, né, esses cubos. E aí ver qual é o que se assemelha, certo? Também é uma outra forma de pensar. Bom, agora como é que cai, né, esse tipo de questão, né, esse tipo de problema no Enem, enfim, nos vestibulares. E aí tem essa questão aqui, certo? É um texto um pouco grande, né, e acaba tendo informações muito a mais. O Enem tem muito disso, né? Vem bastante informações a mais do aquilo que a gente precisa. Acontece muito em questões de matemática. Então, diz o seguinte: alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo 3 tipos de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 centímetros, e diâmetro da base superior igual a 120 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro com 30 centímetros de altura, 100 centímetros de comprimento e 60 de largura. Os 3 recipientes estão ilustrados aqui, certo? Então,
tem um textão falando, né, falando, né, das dimensões de cada figura, que são 3 figuras, né? Essas 3 aqui. Considerando que nenhum dos recipientes tenha tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Ou seja, o bebedouro 1 e o bebedouro 2 é informação a mais na questão. O que ele quer saber é apenas o bebedouro 3, que é essa daqui, né? Que na questão diz, né, que ele é um semicilindro. Por quê? Se vocês observarem bem, é como se tivesse pegado um cilindro e cortado ao meio, né? A metade de um cilindro, certo? E aí quer saber, né, quais, né, das opções que eu vou mostrar apresenta a planificação, né, desse semicilindro. E aí, então, no semicilindro, como ele é cortado ao meio, né, assim na vertical, então tem que ter 2 círculos, só que na verdade 2 semicírculos, né, a metade de um círculo. Então, né, o que tem metade, nós temos a D, né, são metades de círculo, e a E, certo? Porém, né, são 2, ó. Nós temos esse daqui e esse daqui, porque no cilindro são, né, 2 bases, certo? E também outra coisa, né, num cilindro, a planificação do cilindro, ele forma a sua área lateral, certo? Suas faces laterais formam um retângulo. Então, né, a única figura que representa, né, esse semicilindro é também, certo? A alternativa E.